Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser útil, tentando ser inteligente, tentando ser justo. Então, assim, seguindo a linha ali do grande jornalista paranaense Paulo Eduardo Martins, meu xará, eu decidi também fazer esse vídeo, porque quando eu li a notícia do assassinato da vereadora Marielle Franco, a primeira coisa que me ocorreu foi exatamente o que ele expressou no vídeo dele. Em primeiro lugar, tem que pensar no ser humano. É o assassinato de um ser humano. O Brasil é um país com uma estatística que vem engrossando a cada ano. Estamos passando de 50 mil para 60 mil assassinatos por ano. Então, ela é mais uma vítima dessa violência. É claro que, ao que tudo indica, as circunstâncias do crime, parecem levantar suspeitas sobre a questão de execução. Independentemente se é execução ou se ela é uma vítima ocasional de algum tipo, um outro tipo de violência no Rio de Janeiro, a questão é que o assassinato houve. Isso é o fato. O fato é que temos uma pessoa assassinada. Não importa de que partido seja, não importa que crença ou que ideologia ela pregue, e não importa o que ela pense sobre a vida. O que importa é que tem uma vida humana, mais uma vida humana que foi eliminada no mundo, de modo injusto e de modo estúpido. A vida humana é sagrada. Eu sou de uma família de católicos, não sou um católico praticante, eu não saio por aí, vamos dizer assim, declarando com orgulho que eu sou um católico. Eu procuro estudar o catolicismo, procuro compreender o catolicismo e procuro fazer as minhas orações todos os dias. E é claro que essa pessoa, assim, esta vereadora, assim como muitas outras pessoas que estão sendo assassinadas no Brasil, inclusive neste momento, em que fala, elas merecem a oração, merecem os pêsames de quem ainda está vivo. Não sabemos se amanhã também não vamos engrossar essa lista de pessoas assassinadas. Mas a primeira coisa que devemos fazer é prestar isso. Essa, de certa forma, homenagem que fazemos via orações. E que ela esteja nas mãos de Deus e que todas as ilusões dela agora estejam sendo, vamos dizer assim, esclarecidas por Deus e que ela aceite o que Ele oferece. Mas assim, a questão também é a seguinte: é a deputada do PSOL. O PSOL é um partido comunista, é um partido cujos membros constantemente no Congresso estão fazendo apologias a grandes assassinos da história, ou seja, assassinos, pessoas, líderes comunistas que foram grandes ditadores, que foram assassinos em massa, ou muitas vezes fazendo apologia a terroristas aqui no Brasil, como Carlos Marighella e Carlos Lamarca, como ocorreu já saindo da boca de Glauber Braga, aquele sujeito inútil, patético, e que deveria estar, vamos dizer assim, ocupando a sua vida com outro tipo de profissão, menos a de deputado. Mas a questão é a seguinte: é como o professor Olavo falou, se você apoia o comunismo, se você acredita que realmente o comunismo internacional, o comunismo soviético, o comunismo chinês, o comunismo cubano, o comunismo coreano, o comunismo do setor leste da Europa, o comunismo na Albânia, se você acredita que todo o comunismo praticado no mundo ele realmente é um bem, então você é cúmplice de todos os assassinatos que o mesmo comunismo promoveu. Então é claro que ela, essa Marielle Franco, sendo vereadora do PSOL e por conseguinte, sendo uma militante comunista, ela de certa forma era cúmplice disso. O que não quer dizer que ela mereceria morrer. Essa é a ilusão da vida dela. Como o próprio Paulo Eduardo Martins expressou, eu gostaria que ela estivesse viva e que ela fosse convencida a seguir um outro caminho, que ela se convertesse de fato ao bem e à verdade. Mas certamente agora Deus está desiludindo ela e vai trazê-la consigo. Eu não vou ficar aqui acusando ninguém que é contrário às minhas opiniões e às minhas crenças de irem para o inferno. Para mim, todas as pessoas, assim conforme o que eu posso compreender do catolicismo, todas as pessoas,
ao morrerem, tem toda a chance de estarem com Deus. Só vai para o inferno quem quer, né? O inferno é uma escolha, né? É um lugar para onde as pessoas escolhem. E, afinal de contas, né, está muito bem documentado na literatura pré-cristã, né, em Homero e em outras culturas, né, que é a cultura babilônica, né, a cultura hindu, a cultura oriental no geral, expressa mais ou menos o que está consumado na mitologia grega. Você tem o Hades, é o reino dos mortos, né? E vão para lá as pessoas, ele é um lugar concreto, é um lugar que existe, né? Só que as pessoas, a cultura naquele tempo não tinha a profundidade do cristianismo. Então, no entender deles, todas as pessoas iam para aquele lugar. Com o cristianismo, né, se ampliou toda a visão universal do homem. Então, com o cristianismo fica claro que vai para lá, para o reino dos mortos, para o reino do inferno, o reino inferior, quem quer, né? Então, a alma dela agora está com Deus e é Deus, né, quem vai ajustar isso. Mas, de qualquer forma, né, é bem provável que toda a militância esquerdista aqui no Brasil, não só os membros do PSOL, vão, conforme o próprio Paulo Eduardo Martins falou, e eu concordo muito com ele, vão erigir palanques, né, vão politizar a situação, né. Vai sobrar para todo mundo, vai sobrar para o pessoal, para o Bené Barbosa, né, o pessoal do movimento Viva Brasil, vai sobrar para o pessoal da direita, o pessoal conservador, o pessoal cristão, né? Vai sobrar, acho que até para o Olavo de Carvalho, lá na Virgínia. Eu já estou até vendo hordas de militantes esquerdistas, juvenis e cretinos, né, gritando nas ruas, né, pelo fim da polícia e querendo dar geral em militar. Esse pessoal, assim, claro, não é só o professor Olavo que explica. Você estudando a literatura comunista, a gente percebe que, de fato, a consistência moral dessa gente é muito pouca, ela é muito fraca, ela não tem essa densidade. Todas as pessoas vão ter uma consciência moral, mas o pessoal que decide se aliar à esquerda, à militância de esquerda, comunista, acaba perdendo muito da sua consciência moral. E em situações como essa, é bem provável que eles façam que nem Macunaíma, né? Pendurem a sua consciência lá numa árvore e vão, né, decidir fazer o que fazer dali para frente. Então é bem provável que agora, vamos dizer assim, se politizem a situação, né, de uma maneira absurda, né, e que essa solidariedade que deveria estar sendo prestada pelos companheiros dela acima de qualquer partido se transforme em palanque político. Essa vai ser uma das realidades tristes, né? E também o pessoal de direita, conservador aí que está aí descendo o cacete e querendo insinuar que ela merecia morrer e insinuar ainda que ela vai para o inferno, também está errado. Isso não é atitude cristã, isso não é buscar a verdade, né? Você tem que, em primeiro lugar, dar atenção ao fato. O fato é que temos mais uma vítima de assassinato aqui no Brasil, seja ela quem for, né? E nós temos que prestar, vamos dizer assim, condolências a ela, respeito, né? E desejar que ela esteja nas mãos de Deus, né? É isso. Agora, o que acontece? Entre a enxurrada de comentários negativos e oportunistas que surgem diante de uma situação assim, vem aquele tal Gregório do Vivier, né? Queria insinuar que a mulher foi assassinada por ser negra, né? Até o Paulo Eduardo Martins completou o comentário dele, dizendo: e se provarem que o assassino era um negro, como é que fica? Então, o Gregório do Vivier, assim, aqui no Brasil não existe mais censura, mas eu acredito que certas pessoas deveriam ser censuradas, não por serem perigosas, mas por serem, como o Gregório do Vivier, uma pessoa inútil, uma pessoa incapaz de se expressar de maneira inteligente em público, né? É um cara que não tem talento para ser ator, é um cara que não tem inteligência, que não tem maturidade, é simplesmente um molequinho cínico. É só você olhar para o rosto do Gregório do Vivier que você vê que até os olhos dele são os olhos de gente cínica. A expressão dele é de cinismo.
Só que ele é um cínico burro, que não sabe ser sequer irônico. Estava lá há pouco tempo fazendo apologia à maconha, né, querendo dizer que ele não financia o tráfico porque ele ganha, né, maconha pronta dos amigos dele, e ao mesmo tempo está posando, né, fazendo fotos diante de plantações de maconha, como se isso não fosse fazer apologia à maconha. Isso aí é um verdadeiro merchandising gratuito para os traficantes. É uma apologia assim intensa, né, e descarada ao uso de drogas. Então é uma pessoa que não deveria estar se expressando em público, uma pessoa que deveria ser proibida disso, não por ser perigosa, não por ser influente, mas por ser estúpida, por ser ridícula, né? O Gregório do Vivier é aquele tipinho assim, ou crianção, né? Por exemplo, você tem os adultos aqui tentando resolver um assunto sério e você tem uma criança mimada querendo dar palpite em assunto de adultos. É isso que o Gregório do Vivier é. Ele é uma criancinha querendo dar palpite em assuntos de adultos. Assuntos, ou seja, que ele não entende e que provavelmente nunca vai entender. Eu acredito que as possibilidades dele se tornar uma pessoa inteligente estão se esgotando a cada dia. Mas a questão é essa, né? A questão assim prestar os pêsames a esta pessoa, Marielle Franco, né, vereadora pessoal que foi assassinada, assim como a todas as outras pessoas de bem que estão sendo assassinadas aqui no Brasil, né? Aliás, não só as pessoas de bem, né? A todas as pessoas que estão sendo vítimas de assassinatos aqui no Brasil, todas elas não merecem morrer, né? Quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus, né? Então é isso que tem que ser feito. Em primeiro lugar, é pensar numa vida humana, que é, por conseguinte, é sagrada e que foi estupidamente, né, extirpada do mundo. É isso que em primeiro lugar se deve pensar. Depois vem o resto. Se ela estava protegendo bandidos, se ela estava denunciando a polícia, eu não tenho a menor ideia. As circunstâncias do crime, né, se é uma questão de execução ou algum outro tipo de padrão de crime, eu realmente não tenho a menor ideia, não sou incapaz de opinar sobre isso. Mas temos que pensar no bem da pessoa, né, que foi assassinada, assim como no bem de todas as outras pessoas que, como ela, foram assassinadas. É mais ou menos isso.